dados. E ela fez essa compilação de maneira cega também, ela não sabia quem era quem, e mostrou esses dados para a gente. E o que, que a gente viu, Andréia? Que as crianças Todo mundo que quer usaram, saber. que as Tá todo mundo crianças que perguntando usaram aqui. homeopatia adoeceram 3 vezes menos do que aquelas que usaram placebo. Então, a gente teve no grupo da homeopatia crianças que não tiveram gripe durante o ano. E aquelas que adoeceram usando homeopatia tiveram no máximo um episódio de gripe no ano, em comparação às que usaram placebo, que tiveram pelo menos 3. E aí, o que a gente fez? Aplausos para a Com homeopatia. certeza. Publicamos esse trabalho numa revista internacional super bacana, que deu uma reprodutibilidade linda. E mais do que isso, mais do que a visibilidade, né? Foi a possibilidade de devolver isso para a população. Por quê? Logo depois veio a pandemia da gripe A, né? Hoje em dia a Sim. gente tem vacina para gripe A, na época a gente não tinha. E aí, a secretária de Saúde de Petrópolis, conhecendo os dados da gente, né? Ligou para mim e falou assim: Carla, eu sei desse seu trabalho aqui com as crianças de Petrópolis. Agora eu quero te dar um outro desafio. Eu quero que você ofereça esses medicamentos para as grávidas de Petrópolis. Porque grávida não pode tomar Tamiflu, grávida não pode receber vacinação, grávida é um grupo de risco, e eu não quero que as minhas grávidas tenham gripe A. E o que Sim. eu fiz? Desafio aceito. Quantas são, senhora secretária? 1.000 grávidas. Eu falei assim, meu Deus Nossa. do céu. Vamos embora. Fomos de novo para Petrópolis, eu, a Fortine e a Camila. Viramos à noite. A gente terminou de preparar essas 1.000 doses às 3 horas da manhã. Me lembro como se fosse Nossa. hoje. A gente estava morta, arrasada com farofa. Mas os medicamentos prontos. E levamos para ser distribuídos para as grávidas de Petrópolis. E olha o que aconteceu lá em Petrópolis. O que vocês imaginam? Quantas dessas grávidas tiveram gripe A naquele ano em Petrópolis? 0. Vocês Zero. vão falar, mentira. A Carla conta lorota pra caramba, é impossível, não sei o quê. 0 grávidas tiveram gripe A. Aí você que é cético vai dizer assim, coincidência, né? Por quê? As 1.000 grávidas tinham fé na homeopatia. Todas elas acreditavam que o medicamento realmente ia prevenir da gripe. Será? Então, Não com isso a acredito. gente 1.000 mostrou. pessoas É muita gente, né, é Andréia? muita E gente. É muita gente. esse trabalho é forte, falando, foi ótimo, É, ela forte, tá sem falando você aqui. eu não teria feito esse trabalho. E a gente, com isso, sabe o que aconteceu de mais bacana, Andréia? Hoje em dia, a homeopatia é usada de maneira preventiva para a gripe em Petrópolis. Olha só, pode ter alegria Maravilhoso. maior que um pesquisador ver Sim, o seu trabalho de laboratório sendo devolvido para a população, não tem alegria maior na vida da gente, né? E exatamente. hoje em dia Petrópolis é um cenário maravilhoso de reprodutibilidade desses dados, né? Indo nessa linha da pandemia, muito interessante também o negócio da coincidência que você falou, né? Que a gente pensa, isso é coincidência, né? Cuba tem muita tradição em homeopatia, como a gente falou, né? E Sim. Cuba constantemente é bastante atacada e destruída por maremotos, né? Porque Cuba é uma ilha, né? E vira e Hum, mexe, eles sofrem desastres ambientais seríssimos lá. E junto com esses desastres ambientais vem o problema da leptospirose, né? Transmitida pelos ratos, os ratos invadem as casas e transmitem a leptospirose. Veja, em 2007, Cuba teve uma experiência maravilhosa com esse mesmo tipo de medicamento bioterápico, né? Então, preparado a partir da bactéria Leptospirus, né? E eles prepararam, então, doses, uma quantidade enorme de doses para atender a população cubana. E já pensando na prevenção contra a leptospirose em função dos acidentes, dos desastres que estavam previstos para aquele ano. sim. E assim foi feito lá, Leptospirus 200 CH para essa população. E foi interessante porque foi a época que eu fui lá também, né, que eu tive chance de visitá-los por 2 vezes, e uma dessas vezes eu os vi preparando esses medicamentos. Galões enormes de 20 litros, um em cada lado da bancada, succionando o medicamento para produzir a quantidade de doses que era necessária. Isso aconteceu e no ano seguinte eu tive a oportunidade de receber a doutora Constantina, lá do Ministério de Quero da Cuba, a saúde. doutora Constância, do Ministério,
da Saúde de Cuba, e eu curiosíssima para saber o que tinha acontecido. Eles ainda não tinham publicado os dados. E ela falou assim para mim: o que você acha que aconteceu, Carla? Eu falei assim: eu acho que não teve leptospirose em Cuba. Ela: exatamente. Claro que não houve leptospirose em Cuba, porque nós usamos homeopatia à vontade. Mas e aí, o que o governo falou? O governo falou assim: foram os ratones, porque não há mais ratones em Cuba. Eles disseram que não houve leptospirose porque eles tinham mandado matar os ratos todos, mas não era por Sim. causa da homeopatia. E aí ela falou assim: mas você sabe como eu que quem preveniu o aparecimento dessa epidemia de leptospirose foram os nossos medicamentos homeopáticos. O governo não reconheceu, mas eu não me incomodo com isso, porque o resultado apareceu. E no ano seguinte eles publicaram esse trabalho maravilhoso, mostrando as evidências científicas e como que Cuba evitou uma nova epidemia por leptospirose usando homeopatia. Então, esses são Maravilha. só alguns, né, dos exemplos que a gente pode pensar na questão da importância da evidência científica, né, e o quanto que ela pode alicerçar, né, o caminho do gestor e a disseminação da terapêutica, né, para o tratamento de diferentes doenças, né? Com certeza. Carla, estão te perguntando aqui, qual foi a medicação que você usou nas crianças de Petrópolis e nas grávidas? Foi um bioterápico, não é isso que Então, você falou? foi um bioterápico que a gente desenvolveu. A gente chamou na verdade, foi um bioterápico preparado a partir do vírus influenza H3N2 purificado. Então, nesse meu medicamento, eu só tinha partículas do vírus, né, que eu purifiquei devidamente, caracterizei, quantifiquei o número de unidades hemaglutinantes e o preparei homeopaticamente. Então, a gente batizou esse medicamento de influenzino, porque ele vinha do vírus influenza, e RC, de Roberto Costa, em homenagem ao Dr. Roberto Costa, que foi de onde a gente aprendeu a metodologia de preparação desses nosódios, né, desses bioterápicos, né? Uhum. Ok. Tem umas perguntas aqui. Opa, será que É, eu sei Qual responder? foi o resultado? Ah, tá. Estão perguntando sobre o resultado, você já falou o resultado. Uhum. Há alguma adaptação nos modelos de estudos em homeopatia? Tem essa pergunta aqui. Adap Há alguma adaptação. adaptação nos modelos de estudo em homeopatia? Se a pessoa quiser esclarecer melhor a pergunta, né, Carla? É, que adaptação, não sei exatamente o que ele está pensando. Porque, na verdade, quando a gente pesquisa homeopatia, o que a gente faz é utilizar os modelos que a gente conhece, né, de metodologia científica, à própria homeopatia. Então, por exemplo, quando a gente quer testar a eficácia, isso é uma coisa interessante para a gente pensar também, né? Quando a gente Sim, quer testar, por exemplo, a eficácia de um antiviral, como é que você vai provar que esse teu medicamento tem atividade antiviral? Então, você tem que utilizar os modelos clássicos, né, de atividade antiviral descritos na literatura. Por exemplo, para a influenza, a linhagem que a gente trabalha pode ser a linhagem de macrófagos, como pode ser também uma linhagem renal, MDCK, que é uma linhagem que a gente trabalha também em laboratório. Mas o que você precisa fazer em termos de adaptação, se eu entendi a pergunta, né? Porque quando a gente faz esses experimentos com homeopatia, você precisa, na verdade, entender como que a homeopatia funciona, o medicamento age, né? isso. Esse é um detalhe importante para a gente pensar. Exatamente. Então, Carla, você fez um panorama maravilhoso assim de alguns estudos que você já fez, já publicou. As pessoas estão perguntando aqui onde encontrar as revistas. Eu aconselho que essas pessoas depois possam entrar em contato com você, né, Carla, Com via certeza. direct ou através da Isso, UFRJ. No site da com UFRJ certeza. vai ter os seus As contatos. teses, as dissertações estão todas depositadas lá no site da Faculdade de Farmácia da UFRJ, Então, elas são disponíveis. ótimo. Então, Além assim, dos papers, né, das publicações que a gente vai encontrar nos sites de circulação internacional, o PubMed, o Science uhum, Direct. Mas eu posso exato. dar esses endereços depois para o E pessoal. as pessoas estão bem ansiosas e colocando perguntas aqui em relação à pandemia, né? Ao Hum, coronavírus.
Vocês têm Uhum. desenvolvido alguns estudos relacionados ao coronavírus? Qual a sua opinião em relação... Claro, a gente já sabe que a homeopatia é efetiva, sim, né? Uhum. A gente pode usar os medicamentos do gênio epidêmico para a prevenção e também para o tratamento daquelas pessoas que já estão infectadas. Como é Uhum. que está, assim, como é que seu grupo está se posicionando diante disso, diante Ah, dessa pandemia? a gente está trabalhando muito, Eu acho que todo porque, mundo, viu, Carla? Tá todo mundo nossa, trabalhando olha, muito. muito, muito, muito mesmo, né? Por quê? Primeiro porque a gente conhece o potencial terapêutico da homeopatia, né? Sim, Então, ver uma pandemia dessa e ficar de braços cruzados e não oferecer a homeopatia como opção terapêutica é loucura, né, cara? Então, assim, o que a gente tem feito, não só no Brasil, né, mas a gente tem acompanhado os movimentos pelo mundo, né? E a gente observa os dados e a gente começa a correlacionar. A gente ainda não tem nenhum artigo científico mostrando que a homeopatia é eficaz para a Covid. sim. Mas a gente tem muitas bases de dados sendo feitas e a partir do tratamento dos homeopatas para os sintomas da Covid. Então, quer ver uma iniciativa muito bacana que eu tenho recebido toda semana atualizações? É da American Institute of Homeopathy. Então, Hum, eles criaram uma base de dados onde já tem relatos sobre o uso da homeopatia para a Covid de 8 países diferentes, já são mais de 180 casos registrados, com o uso de diferentes medicamentos. Então, quem está campeão aí de sucesso para a Covid é a Briônia, em sim. primeiro lugar, a Briônia alba, né? Seguida por arsênico. A Índia está fazendo muita prevenção de homeopatia e escolheu para isso o arsênico album como medicamento, né? Mas a Índia, como a gente, como a Índia também tem uma política governamental para a inclusão de outras práticas, né? O governo da Índia, o Ministério Ayush, né, que contempla Ayurveda, Yoga, Unami, Tsunami e homeopatia, vem recomendando as várias práticas, como a gente tem feito aqui também. Então, o nosso Ministério da Saúde, através das iniciativas do Daniel Amado, que coordena a nossa PNPIC, né, Sim. vem sugerindo o uso de óleos essenciais, de homeopatia, de plantas medicinais, de yoga, de meditação, de Meditação. exercício de boa, né, de naturopatia, enfim, várias iniciativas. Mas a Índia está lá mostrando isso da mesma forma, mas incluiu quem? Arsênico com álbum como medicamento, como você falou, do gênio epidêmico, né? O que é o gênio epidêmico? A Covid, ela se expressa em cada país em função de características ambientais. Então, ela, na Europa, ela teve um conjunto de sinais e sintomas, porque a Europa, países mais frios, né? Uma série de características. No Brasil, será que ela tem as mesmas características? Na Índia, que características ela tem? Em Hong Kong, em Cuba. Então, a expressão desses sinais e sintomas, ele se diferencia em função das características demográficas e climáticas e etc. Isso que é muito bacana da homeopatia também, né? Porque Sim. ela nos permite utilizar isso a nosso favor. Então, aqui no Individualizar, Brasil, né, Carla? individualizado, considerando essas características mais gerais, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, arsênico com álbum parece ser um medicamento muito importante, mas talvez não seja o principal. Tanto que vários outros estudos vêm mostrando quina como um medicamento interessante para o gênio epidêmico, a própria briônia, fósforos tem aparecido como um medicamento bem bacana, né, para o tratamento da Covid. Então, as iniciativas elas vão acontecendo com o conhecimento que os homeopatas têm das características da doença, né? Agora com essa questão de ser uma doença vascular, né? Ferro fosfórico aparecendo como uma opção muito interessante, né? E não apenas olhar para a questão pulmonar, mas as outras questões relacionadas a essa cascata imunológica que o Covid dispara nas pessoas, né? Então, como tratar isso também? Então, nesse ponto, a homeopatia, eu acho que ela tem, assim, uma riqueza de opções, né? De substâncias diferentes que levam em consideração não apenas os sinais e sintomas propriamente da doença em si, mas aqueles que vão despertar em você especificamente. Né? Então, eu posso ter contato com Covid, isola que eu não vou ter, porque eu estou miopatizando há muito tempo e Covid aqui não entra de jeito nenhum, mas eu posso vir a ter. Né? Que sinais e sintomas a Carla vai ter? Vão ser os mesmos da Andréia? Talvez não. Uhum. Então, a gente pode
usar substâncias em comum, sim, mas talvez tenham substâncias que sejam capazes de estimular mais a Andrea do que a Carla. Por quê? Porque a Carla está reagindo a esse estímulo infeccioso, considerando a minha imunologia, as minhas características, né, de anticorpos, etc., que a Andrea pode ter diferente. Então, a gente pode pensar na homeopatia como um recurso nessa questão da homeoprofilaxia, que ela é bárbara e a gente deve usar sim. Então, a gente está aqui com 3 projetos no Rio de Janeiro rolando, um que vai para Caxias, um para Niterói e o outro na Unirio, que não começaram ainda, porque ainda estão em fase de aprovação pelo Comitê de Ética, onde a gente vai trabalhar um complexo homeopático, onde a gente colocou briônia, arsenicum e... Briônia, arsenicum Fósforos? e... Não, fósforos não. Ih, caramba, agora me falhou aqui. Briônia, arsenicum e quina. Quina officinalis. Colocamos os 3 no mesmo vidro. Quando a gente faz essa abordagem, a gente chama isso de complexo homeopático, né? E a gente vai agora avaliar se esse complexo ele pode ser profilático ou não para gripe e pode ser usado também de maneira curativa, né? Então, a gente está elaborando um projeto duplo cego para paciente na UTI, aqui no Rio. Está elaborando um também para profissionais de saúde em diferentes municípios, né? Então, essa é uma das iniciativas que a gente está envolvido, mas a gente também está tentando trabalhar junto a Itajaí com essa iniciativa maravilhosa que Itajaí está tendo, né? A maior que o Brasil já teve, e com o apoio da Secretaria de Santa Catarina, que é maravilhoso também. Então, muito em breve, a gente vai poder fazer uma coleta prospectiva, retrospectiva desses dados, né? Porque a epidemia vai passar e eu posso quase garantir que Itajaí vai dar um banho no restante dos estados, dos municípios do Brasil. Por quê? Porque Itajaí está fazendo homeopatia de uma maneira muito efetiva, né? Com muitas doses sendo distribuídas. Então, a gente já está de olho nesses dados, porque a intenção da gente é colaborar no sentido de trazer as evidências científicas da homeopatia para a Covid também. Então, Carla, né? então, mas vamos torcer para que outros municípios também se espelhem nos resultados de Itajaí e possam também implementar essa política em sua população, né? Vamos torcer. É isso que a gente quer muito, que essa né? live Porque de hoje seja viralizada e replicada puxa, para vários vai gestores ser públicos aí, tá? Vamos ver. maravilhoso, porque olha, os resultados, saúde. eu posso quase apostar com quem quiser que a homeopatia vai ter um espaço maravilhoso nessa prevenção. E a gente não pode privar a nossa população de ter acesso a essa medicina maravilhosa, sabe? A gente tem que falar aos 4 ventos, por isso essa sua iniciativa de fazer essas lives são espetaculares, você está de super parabéns, porque obrigada, a gente sabe que é um instrumento assim de alcance maravilhoso, né? Da gente estar podendo falar isso numa linguagem super coloquial, né? E divulgar esses trabalhos, esse potencial da homeopatia aos 4 ventos, né? Então, assim, parabéns para você, porque obrigada, você Carla. é maravilhosa nessa sua iniciativa e em tantas outras, né? Na sua liderança aí com a homeopatia. Muito orgulho do seu trabalho. Cada um trabalhando um pouquinho aí do somatório, é verdade. Né? Ele vai ressair no final. Carla, estamos falando também que Moíma já está utilizando, Betim já está utilizando, ou seja, nós temos outros municípios no Brasil também já lançando Maravilha.